Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que me tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levando-se foi batizado. Amém? Glória a Deus. Eu vou reler de novo, mais uma vez, o versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Glória a Deus. Amados, olha só, presta muito atenção. Paulo, ele era muito perseguidor dos cristãos. Mas quem era Paulo antes de ser convertido ao Senhor? Antes de ter um encontro particular com Deus? Quem era Paulo? O Paulo era um jovem, antigamente chamava Saulo, antes de ser convertido, antes de Jesus mudar o nome dele. Saulo, ele era um jovem, perseguidor dos cristãos. Na sua juventude, Paulo, mais conhecido como Saulo, né? Como eu acabei de falar, ele era judeu na cidade de Tarso. Tarso ficava na Turquia. E era grupo dos fariseus, como seus pais eram na época. Então ele, em Atos 22, versículo 3, a gente vai ler aqui o que o mesmo Paulo disse, né? Porque Saulo estudou, né, em Jerusalém. Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel. Gamaliel era um professor de Paulo para suas condutas, suas diretrizes, sua doutrina naquela época. E aqui no Atos 22, versículo de número 3, Paulo, dando a explicação dele, diz assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelou como todos vós sois hoje. Então Paulo, antes de ele ser convertido, ele tinha sua doutrina sobre os seus estudos debaixo da lei, né, daquela cidade de Tarso. Então, quando o Paulo estudou com Gamaliel, que era um dos teólogos, professores mais famosos daquela época, Saulo teve uma educação privilegiada com aquele homem. Saulo, ele era uma pessoa bem dedicada aos seus estudos. Saulo era muito doutrinado sobre estas coisas. Então ele tinha muito foco em querer aprender mais sobre as leis e seguir os passos dos pais. Então, ainda jovem, Saulo viu o irmão Estevão ser apedrejado. Então, quando Saulo era jovem, viu a morte de Estevão, que era mártir de Cristo, era o primeiro mártir cristão, né?
E depois que ele se tornou perseguidor ativo da igreja, na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Saulo, ele era um homem tão apegado à tua lei que ele automaticamente sentia vontade de tomar os cristãos e prendê-lo dentro de uma prisão. Então Saulo torturou muito os cristãos naquela época. E ele tinha apoio do sumo sacerdote, se tornou famoso, né, por ser um grande homem daquele sacerdote, né? Aqui no Atos de capítulo 9, versículo 1, fala que Saulo respirava a perseguir os cristãos. Confere comigo, Atos 9, versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Paulo, ele era muito famoso, muito conhecido por perseguir os cristãos, de prender aqueles que adoravam a Jesus, aqueles que clamavam o nome de Deus. E Paulo não suportava essas coisas. Quando ele realmente via alguém adorar, ele ia lá, torturava os cristãos e prendiam. Então Paulo, ele realmente foi muito perseguidor dos cristãos. No versículo de número 3, ele vai ter um encontro particular com Deus, com Jesus. Afinal, ele estava indo para Damasco para cumprir, né, a vontade de que ele tinha de prender os cristãos. Tanto que no versículo 2 ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita. Então, o propósito de Paulo era ir até Damasco e poder prender aqueles que adoravam ao nome do Senhor. Só que Paulo, indo a caminho com seus 2 servos, ele indo até Damasco, no meio do caminho, em torno de mais ou menos meio-dia, já era metade do dia praticamente, Saulo, ele com seus cavalos, viu uma luz tão resplendor que ele sentiu temor na hora. Ele viu uma luz tão forte, mas tão forte que ele mesmo não aguentou, ficou cego, não conseguia enxergar mais nada. E automaticamente que ele se prostrou ao chão, se jogou ao chão, com os olhos fechados, sem enxergar nada, ele ouviu uma grande voz que dizia assim: Saulo, por que tu me persegues? E aí Paulo sentiu um temor muito grande, sentiu uma vontade tão forte de saber quem era, que ele mesmo reconheceu naquele momento. E Paulo respondeu: quem és, Senhor? Então Paulo, já conhecendo aquela voz estrondosa, que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Vamos conferir isso do versículo 3 adiante. Vamos ver aqui. Atos capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor, Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus, já conhecendo o propósito de Saulo,
em querer perseguir os cristãos para prendê-lo, o Senhor Jesus logo interferiu na hora. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus está ao lado do Pai nos intercedendo por nós. E ali o Senhor Jesus intercedeu pela vida dos cristãos de Damasco. E automaticamente que ele intercedeu pelo povo que seguiam Jesus, o Senhor fez uma obra tão grande na vida de Paulo, que você vai entender o milagre de Jesus na vida dele. Paulo, por ser um homem perseguidor, por ser um homem que prendia os cristãos, por ser um homem que tinha fama de maltratar os cristãos, muitos sentiam temor dele. Muitos tinham medo de Paulo. Por onde Paulo passava, Paulo tinha uma fama de ser perseguidor de Cristo. Ele tinha uma fama muito ao contrário do que os pensamentos cristãos. Então, o que acontece? Paulo, ele tinha a sua doutrina, a sua lei, e muitos tinham temor de Paulo. Por onde Paulo passava, muitos sentiam os temores. Fugiam da presença de Paulo. Só que Paulo, por amor à tua lei, por ser fiel aos teus pais, e por ter aprendido com um grande homem e ser zeloso, em ser privilegiado, em ter estudado com Gamaliel, ele viu que durante o teu caminhar, ele tinha um prazer de maltratar os cristãos. E é aí que nesta hora, muitas das pessoas que sofrem por ser perseguido por alguém, que sofre de calúnia de alguém, muitas pessoas se entristecem por conta disso. Pessoas sofrem porque sofrem bullying. Pessoas se entristecem, acaba entrando em depressão por muitas das coisas que é perseguido, por ouvir falar coisas negativas. Pessoas que não têm estrutura, não é tão fortalecida de ouvir uma palavra negativa e assimilar aquilo e jogar para fora. Não, tem pessoas que se entristecem, pessoas acabam abatidas. E era assim os cristãos quando via Paulo. Muitas pessoas se abatiam. Aqui mesmo no versículo de número 7, falava assim, versículo de número 8, Jesus diz, Saulo, versículo de número 8, Jesus, que depois que teve um encontro com o Saulo, disse assim: e Saulo levantou-se da terra, versículo de número 8, amados, e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Quem conduziu Paulo até Damasco foi os teus próprios servos que estavam juntamente com ele a caminho de Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só a transformação que Jesus fez na vida de Paulo. Paulo ele estava indo com tão fervor prender os cristãos que quando teve um encontro com Deus, ficou cego por 3 dias, não comeu nem bebeu, e Jesus deu a ordem a Saulo, a Ananias, para que fosse ao encontro de Saulo. E aí, olha o que diz o versículo de número 11. Só na parte final. Um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Olha que bênção, amado. Olha como é
o poder de Deus. O homem já estava orando, o homem já estava suplicando a Deus. E aí o Senhor Jesus, vendo Ananias, que era servo dele, pediu para que ele fosse ao encontro de Saulo. Mas olha o que Ananias disse. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E Ananias respondeu assim, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha aí o medo de que o cristão, um servo de Deus, tinha para com Paulo. Mesmo depois de haver feito Jesus uma obra tremenda na vida de Paulo, Ananias questiona, fala para o Senhor que este era o homem perseguidor dos santos, daqueles que invocam o nome de Deus. E aí Jesus diz, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Oh glória! Olha só a obra que o Senhor fez na vida de Paulo, amados. O Senhor já fez com um propósito na vida dele para que ele pudesse levar a palavra de Deus, pudesse levar o evangelho do Senhor. E quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, amado, ele vai para transformar totalmente. O Senhor nunca desampara os que são justos, amados. E outra, você que está na presença de Deus, tem sofrido por alguma aflição, por alguma angústia, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Ele entrar na tua casa, porque o Senhor tem grandes obras na tua vida, e você não pode retroceder, não pode olhar para trás, siga em frente, o Senhor é contigo, vá-te em paz. Ananias, com medo de tocar sobre a vida de Paulo e ser usado por Deus, primeiramente ele lembrou de que o homem, este homem Paulo, seguia os cristãos. E quando Jesus tem uma grande obra na vida de um ser humano, amados, e quando ele ordena na qual você tem que obedecer, não há nada que venha atrapalhar o prazer e o milagre do Senhor Jesus na tua vida. Porque é mais prazeroso a obediência do que o sacrifício. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, misericórdia quero e não sacrifício. Quando a gente obedece à voz do Senhor, em levar a palavra de Deus, em orar pelo teu próximo, não é nós que fazemos obras alguma, amados. E quando o Senhor ordena em fazer algo, é porque o Senhor Jesus vai fazer. Não há o que temer. Não há por que questionar a Deus. Quando o Senhor está na frente de tudo, tudo acontece em favor das nossas vidas. Creia nisso. Ananias foi obediente depois de ter questionado a Deus. Mas ele foi obediente porque ele era o servo do Senhor. E aqui no versículo de número 16, ele fala assim, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome, Jesus dizendo isso. E no versículo 17, como a gente acabou de ler, fala assim, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, já chamou de irmão, amados, já chamou de irmão. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Oh glória! Deixa o Senhor te abençoar, amados. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa um servo de Deus
ser usado pelo Senhor para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba esta palavra poderosa. Não deixe o desânimo te dominar. Não deixe que o medo venha te dominar. Mas venha abrir o coração a Deus. Venha ter coragem com o Senhor, porque Ele está guiando os teus passos, porque toda obra em que Deus está na frente, tudo acontece. O milagre, a sabedoria, o entendimento do Senhor e a força de Deus é conosco para todos sempre. Creia nisso. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. E o interessante dentro da palavra de Deus, que a gente acabou aqui lendo no capítulo 9, é que Paulo, sendo perseguidor dos cristãos, ele teve uma vida transformada com Jesus. Ele teve uma vida transformada com Deus. Mas quando Jesus ele fala assim, aqui no versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus não disse assim, e eu lhe mostrarei quanto vai ser abençoado pelo meu nome. Jesus não disse, quanto ele será livre pelo meu nome. Jesus vai ter livramento na vida de Paulo, sim, mas Jesus disse o quanto deve padecer pelo meu nome. Não que o Senhor Jesus está se vingando de Paulo por conta de ele ser perseguidor, não. É para mostrar para Paulo que a vida de cristão não é fácil. Quis mostrar para Paulo que para ser seguidor de Jesus, devemos passar por muitas consequências ruins. E Paulo, olha só, presta atenção, Paulo perseguia os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos e teve um encontro particular com Jesus. Jesus o transformou a vida de Paulo e Paulo começou a pregar a palavra de Deus. Paulo começou a ser o apóstolo do Senhor. Tanto que no Novo Testamento, Paulo é referência, porque ele escreveu 13 cartas para as igrejas. Ele escreveu 13 cartas para as igrejas e foi o maior pregador peregrino do Novo Testamento. Porque Paulo andou de cidade em cidade a levar a palavra de Deus. E nessa viagem, nesse vai e volta de Paulo levando a palavra de Deus, Paulo ele também foi perseguido. Paulo também foi perseguido pelo povo, pelo fato de ele estar levando a palavra de Deus. Vamos lá aqui mesmo no Atos dos Apóstolos, abra aí no capítulo de número 22. Paulo, ele está discursando porque em tua defesa. Porque, olha só, nessas viagens que Paulo fazia, Paulo chegou até Jerusalém. E Paulo, levando realmente a palavra de Deus, e vendo que muitas pessoas estavam em alvoroço, estava tendo confusão naquela cidade, e os romanos via que o Paulo era o que fazia, os romanos viam que Paulo realmente era o motivo de toda a confusão naquela cidade. Os romanos o prenderam a Paulo e o queriam matar a Paulo por conta daquela confusão naquela cidade de Jerusalém. E olha só, Paulo foi preso, hein? Paulo foi preso por levar a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus o livrou. Por isso que o Senhor disse que ia mostrar o quanto lhe padecia em prol do teu nome. Porque levar a palavra de Deus, levar o nome do Senhor, realmente é muito difícil. Por isso que Jesus disse, toma a minha cruz
e segue-me. Porque todos os dias temos que carregar a cruz. E o Paulo não foi diferente, foi levado à cruz. E chegou um certo momento em que Paulo ele seria morto pelos romanos. Ele seria sacrificado. Só que Paulo, por sabedoria de Deus, por intermédio de Deus, ele levantou a voz e pediu para que pronunciasse o que tinha feito em tua vida. E Paulo não foi diferente. Ele tomou esta atitude porque sabia que Deus o ia livrar, porque ele tinha fé no Senhor Jesus. E olha aqui, no capítulo 21, versículo de número 39. Olha só, eu falei 22, mas volta aí um capítulo antes e abram no versículo 39, que diz assim, Atos 21, 39. Mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, olha o testemunho de Paulo, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Versículo 40. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, chamando a atenção do povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em línguas hebraica, dizendo, e olha só o discurso de Paulo, agora a gente vai pegar esse contexto todinho para você entender o livramento que Paulo teve e o que ele teve em prol de não ser morto e ter o livramento da prisão. Capítulo 22, versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse, quanto a mim, sou varão judeu, ele repetindo de novo, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Olha só. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? Disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa dos esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais, diante
designou para que conheças a sua vontade e vejas que justo e ouça a voz da sua boca. Olha o testemunho de Paulo tão forte, amados. Ele contou do dia que ele estava indo perseguir os cristãos, teve um encontro com Deus e contou tudo o que havia feito em sua vida. E Paulo, por contar esse testemunho, ele viu que Jesus já estava fazendo uma grande obra na vida dele, porque ele foi livre da prisão. Ele foi livre de ser morto. E Paulo, contando esse testemunho acerca do encontro que ele teve com Cristo, ele esteve livre, amados. Aí você pensa assim: eu estou sendo perseguido dentro do meu trabalho, eu estou sendo perseguido dentro da minha casa, eu oro a Deus, busco a Deus, mas às vezes a oração ela tem que ser fervorosa, realmente. Mas o teu bom testemunho vai te livrar de grandes malignidades. O teu bom testemunho vai te livrar de grandes maldição que tem se levantado contra a tua vida. Jesus, ele quer te usar da maneira que ele usou Paulo, para você levar a palavra de Deus, lhe contar um bom testemunho, e aí, automaticamente, ser salvo tu e a tua casa. Olha só a obra que Deus tem para fazer na tua vida, amados. Quando Paulo foi preso e jurado à morte, ele teve a oportunidade de lhe contar um bom testemunho. E através desse testemunho que ele contou acerca do encontro com Deus, foi aí que ele esteve livre. Foi aí que ele se livrou de toda a morte, da prisão. Mas isso não parou por aqui, o padecer de Paulo. Não parou por aqui. Lembra quando eu disse que Jesus, que está no versículo 16, disse que ele padeceria em favor do nome de Jesus? Foi para mostrar para Paulo o que realmente era trabalhar com Deus. Só que Paulo, ele era um homem tão usado pelo Senhor, depois que Jesus fez uma obra tremenda, que Paulo, ele nunca saiu da presença de Deus, nunca saiu da presença do Senhor. E ele era um homem tão temido a Deus, ele tinha tão temor a Deus, que mesmo na prisão, ele não queria sair. Mesmo depois das cadeias abertas, quando ele estava lá na cadeia com Paulo e Silas, e aí eles começaram a louvar, a orar a Deus, e todas as cadeias se quebraram, ele não deixou de sair da cadeia. Ele não deixou de sair da prisão. Ele permaneceu lá. Porque mesmo depois de ter feito uma grande obra de livrar através de uma ordenança que ele disse no nome santo de Jesus, e aí ele foi preso. Foi preso porque ele abençoou uma moça, ele livrou esta moça do espírito maligno e acabou sendo preso por atos que as pessoas viviam naquela época, por corrupção, por arrecadar dinheiro, né, fazendo coisas erradas. E Paulo não aceitava ver aquilo. E olha só a transformação que Jesus fez na vida de Paulo, hein? Quer ser transformado? Obedeça a Deus. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz de Cristo. Porque Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele quer usar a tua vida para você ser um canal de bênção daqueles que estão próximo da tua vida. E Paulo, olha só uma outra história de Paulo. Paulo chegou até a cidade de
Paulo chegou até a cidade de Filipos, né? E ali começou a trabalhar em favor de Cristo. Começou a levar a palavra de Deus, começou a pregar em prol do Senhor, abençoar vidas, na qual estavam juntamente com Paulo. E aí, olha só que interessante. Por onde Paulo passava, depois de ter o encontro com Jesus, ele estava como se tivesse com a presença do Espírito Santo. E realmente ele estava com a presença do Espírito Santo, porque quando ele pregava a palavra de Deus, Jesus ia lá e fazia grandes obras. Então, Paulo, ele estava com muito fervor, com muito prazer em levar a palavra de Deus, de poder abençoar aqueles que estavam próximos. E quando Paulo chegou até a cidade, daquela cidade de Filipe, ele pregou a palavra de Deus, e lá ele conheceu uma mulher, né? Uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, né? E aí o Paulo chegou, começou a pregar para esta mulher, e logo aquela mulher foi batizada. Logo aquela mulher se batizou. Ela quis que Paulo fosse para a casa dela para poder descansar, né? Poder ir chegar lá, poder ter um homem ser honrado por Deus, ter o teu aposento para descanso, para poder fazer outras viagens. Então Paulo, ele ficou muito agradecido por aquilo, por a mulher ter lhe dado uma hospedagem a ele. Porque o profeta de Deus, amados, sempre tem uma recompensa nesses atos. Toda vez que você leve a palavra de Deus, faz a vontade do Senhor e coloca Deus em primeiro lugar, Deus, ele tem uma recompensa na vida do ser humano, na vida do cristão, até mesmo aqueles que realmente se propõem a fazer a vontade de Deus. E quando a pessoa ela faz a vontade de Deus, ela tem uma recompensa muito grande. E foi assim com Paulo. E Paulo passou por várias cidades até chegar juntamente desta mulher, começou a pregar para ela, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E quando Paulo pregava, aquela mulher se admirava na voz, na pregação, nas maravilhas em que Jesus operava na vida de Paulo. E depois que ela foi batizada, ela ofereceu o teu aposento, a tua casa, para que Paulo fosse e descansasse naquela casa. E ela rogou, né, pedindo para que ele pudesse realmente descansar dentro do seu lar. Só que Paulo ficou surpreso. E como Paulo ele era servo de Deus, ele não podia parar a tua obra. Ele não podia descansar, porque ele queria realmente levar o amor de Deus ao próximo. E olha aí como que Deus já tinha transformado totalmente a vida de Paulo. Um homem perseguidor, matava os cristãos, prendia os cristãos, e hoje levar a palavra de Deus, transformar o coração das pessoas, é porque viu que Jesus tinha uma grande obra na vida dele. E ele nunca largou disso. E olha só, aqui no capítulo 16, versículo de número 14, o que a palavra diz. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Isso Silas contando a vida de Paulo.
Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Silas contando que ficou constrangido porque ele não esperava em aquela mulher, juntamente com a sua família, lhe oferecesse a tua casa para ficarem ali por um certo dia, por um certo momento. Só que Paulo e Silas, ele estava peregrinando em favor de Cristo para levar a palavra de Deus e fazer as obras em que o Senhor fazerem na vida de Paulo. E aí Paulo, andando nesta mesma cidade, ele teve um encontro com uma jovem, né? E esta jovem o reconheceu que Paulo e Silas eram um grande homem de Deus. Esta jovem, ela reconheceu que era um homem que levava a palavra de Deus. E aí esta jovem se perturbou com a presença dos dois e saiu gritando logo atrás dos dois: eis aí o servo de Deus que leva a salvação para as pessoas, que aí leva a salvação para as vidas. A mulher começou a gritar porque ela se sentiu incomodada com aqueles homens. Só que aquela mulher, ela tinha um espírito imundo na vida dela que fazia com que ela perseguisse a vida de Paulo e Silas. Então aquela mulher chamou a atenção de todos que estavam ao teu redor. E aí Paulo não aguentou. E aquela mulher, muitos dias, era todos os dias falando: eis aí o homens de Deus que prega a salvação. Eis aí os homens de Deus que prega a salvação do Senhor, que prega a palavra de Deus. Então Paulo viu que, na sua íntima compaixão, que não era aquela mulher que falava, e sim um espírito imundo para querer atrapalhar a vida deles, de formar com que eles não ficassem mais ali naquela cidade. E aí Paulo perturbou. Presta atenção que está escrito aqui no versículo de 16. E acontecendo que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então aquela mulher tinha um espírito de adivinhadores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E olha, aquela mulher de muitos dias falava essas coisas. Versículo 18. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Olha só, Paulo, com uma autoridade tremenda, amados, na presença de Deus, dizia no nome santo de Jesus, e aquele espírito saía da presença da pessoa. Aquele espírito imundo já caía por terra. E a pessoa era livre, era salva. Só que aquela mulher, por ser usada pelo inimigo e ter o espírito de adivinhadores, e ela era serva, ela tinha senhores para ordenar a ela, porque ela dava muito lucro aos seus senhores. Então, Paulo, quando fez desta obra de expulsar o espírito desta mulher, no nome santo de Jesus, Paulo, na visão dos senhores, prejudicou o lucro daquelas pessoas. Então, olha só, outra perseguição que Paulo sofreu. Ele foi outra vez preso. Paulo e Silas foram outra vez para a prisão. E olha só, como Paulo era tão fiel a Deus, era tão dedicado ao Senhor, que mesmo padecendo dentro da prisão, ele não deixava de adorar, não deixava de buscar a Deus. Tem pessoas que se entristecem dentro da igreja por algo que viu
ou que fez, né, por um milagre, através da oração, através da súplica, orando em nome de Jesus, faz uma obra tremenda, é perseguido, é caluniado, porque fez grandes obras do Senhor e acaba se entristecendo. Vê muitas coisas erradas dentro da igreja, ao invés de poder orar, buscar e fazer com que o Senhor conserte aquilo que está sendo errado, a pessoa se entristece. A pessoa começa a olhar para as coisas negativas, as coisas erradas, e acaba se afastando do caminho do Senhor. Mas Paulo, ele foi diferente, amados. Paulo, ele esteve na presença de Deus constantemente, mesmo fora da prisão, dentro da prisão, e ele sempre orava, buscava a Deus, clamava ao Senhor, orava 24 horas, fazia uma grande obra, não temia aos inimigos e estava lá sempre apóstolo durante o Senhor usar a vida dele. Orava, falava no nome santo de Jesus, buscava, orava ao Senhor, buscava ao Senhor. Nunca deixou de clamar, amados. A palavra de Deus fala: não cesse de orar. Não cesse de orar. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando Paulo, ele não fazia uma oração longa, ele orava em nome de Jesus, sai. E aquele espírito imundo saiu daquela mulher. E aí acabou que as pessoas ao redor, os senhores daquela mulher, se sentiu prejudicado por aquilo porque não tinha mais lucro. E foi levado Paulo à prisão. Só que Paulo, por ser temente a Deus, começou a buscar a Deus. Olha só aqui no versículo de número 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Antes de ser preso, Paulo sofreu as consequências das dores físicas. Paulo e Silas sofreram açoites, rasgaram-lhe suas vestes, apanharam, chicotearam e sofreram umas absurdas dores daquela época. E os magistrados não tiveram dó de Paulo e Silas. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança. E Paulo foi preso por ter feito uma grande obra de Deus. Jesus disse lá em Atos 9, versículo 16, que ele padeceria em favor do teu nome, em favor do nome de Jesus. E Paulo está padecendo as dores que ele mesmo fez os cristãos sofrer. Só que isso não é espírito de vingança, amado. Quero deixar bem claro para vocês que Jesus não está se vingando de Paulo, não. Jesus, ele está mostrando a Paulo que não é fácil trabalhar na obra de Deus. Você tem que estar com o Espírito de Deus fortalecido em tua vida, porque o Espírito de Deus é que nos fortalece, mesmo na fraqueza. E Paulo, sabendo destas coisas, não largou mão de fazer a obra de Deus. Paulo e Silas, mesmo sendo açoitado, chicoteado, espancado, foram presos e dentro da prisão sofreram muitas dores. Tinha forças nenhuma para reagir. Cada marca que ficaram no seu corpo era dor. Era uma dor tão grande que até para falar doía, para tossir doía, para espirrar doía. Parecia que dilatava,
a pele de Paulo e Silas por conta dos açoites. Tanto que Silas ele fala que mesmo na dor, que mesmo na angústia, ele disse a Paulo: vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Amados, eu costumo fazer o seguinte, que quando eu mesmo falo por mim, quando eu estou num momento de angústia, num momento de tristeza realmente pelas coisas da vida, eu começo a louvar a Deus, eu começo a louvar ao Senhor. Nem que eu repita sempre mesma o louvor, mas eu sei que aquele louvor está chegando a Deus porque é de todo o coração, amados. E toda vez que você louva a Deus de todo o coração, busca o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua súplica, com todas as suas forças, Deus ele te livra de todo mal, Deus ele te livra de dores, Deus ele te livra das aflições, Deus ele te livra de toda a malignidade que tem se levantado. Paulo e Silas, isso não foi uma estratégia na vida dele, isso foi temor, foi fé, foi gratidão por ele ter feito uma grande obra na vida daquela mulher. Quando eles começam a louvar a Deus, mesmo na dor, o Senhor ele ouve. Mesmo nas aflições, o Senhor ele escuta. E por mais que você pense que Deus não está ouvindo, não está trabalhando, realmente ele está trabalhando sim. É no silêncio que Deus trabalha. Enquanto você adora a Deus, enquanto você busca a Deus, enquanto você coloca as suas vontades nas mãos do Senhor, Deus ele trabalha em favor da sua vida, mesmo em silêncio. Deus está te livrando. Amém? E olha só aqui no versículo de número 25, perdão. Vamos ler o versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Foram soltas as prisões de todos. Acordando os carcereiros e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha só como os cárceres estavam totalmente desesperados, porque eles estavam cuidando das cadeias da prisão, onde os Paulo, Silas e os prisioneiros estavam. Então, eles sentiram grande temor porque os presos começaram a fugir. Presos começaram a se dissipar daquela cadeia, começaram a um correr para o lado para o outro, porque viu que as portas da prisão já tinham aberto. E aí o carcereiro, desesperado, logo tirou a espada para querer matá-lo. Mas olha a autoridade de Paulo. Olha só a intercessão de Paulo. Paulo chega juntamente daquele homem e disse: para, nós estamos aqui. Mesmo sendo Paulo obediente a Deus, porque Deus o livrou ele da prisão, abriu a porta da prisão para eles fugirem. Paulo foi obediente, Paulo não fugiu, Paulo ficou na prisão. Mas olha só porque Paulo ficou na prisão. Olha só, a gente tinha comentado agora, eu tinha comentado agora que Paulo, através da tua oração, ele expulsou o espírito de adivinhador na vida da jovem. Ele foi preso por essa situação. Mas olha mesmo dentro da prisão, açoitado, chicoteado, sem forças para reagir, olha o que Paulo fez. Versículo de número 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele permaneceu na prisão.
Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo disse, e eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha porque Paulo permaneceu dentro da prisão. Ele poderia ter fugido. Paulo poderia ter vindo às cadeias abertas e ter fugido. Por mais que estava açoitado, realmente não tinha forças para nada, ele poderia ter fugido. Mas ele continuou. Ele permaneceu. Ele ficou dentro da prisão porque o carcereiro sentiu um grande temor. Porque naquela época, os carcereiros, se não tomassem conta certinho, e se tivesse alguma coisa que extraviasse a lei dos magistrados, quem sofreria as consequências eram os carcereiros. Por isso o carcereiro, logo com tremor, falou a Paulo e disse assim: o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo disse: crede tu no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem não pensou duas vezes. Automaticamente ele foi salvo, amado. Porque ele abriu o coração a Deus e automaticamente ele puxou Paulo, puxou Silas para ir até a tua casa, levar a palavra de Deus e batizá-lo a vida deles. Olha só. Versículo de 31. E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. 32. E lhe rogaram e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os que ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o Senhor quer salvar tu e a tua casa? Então roga-lhe, tema a Deus e pede para que o Senhor lhe dê estratégia da forma que você quer para que você seja salvo, tu e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra no teu coração, para que a palavra chegue até a tua casa, para que a palavra chegue até a tua família, para que venha a ser salvo tu e a tua casa, para que nenhuma dor venha a sofrer nas tuas vidas, para que nenhuma enfermidade se torne dentro do teu lar, para que nenhum espírito maligno se levante contra a tua família, mas que o Senhor Jesus venha tocar na tua casa, na tua família, nos teus parentes, nos teus entes queridos, e a palavra se chega até ao teu lar, para que seja salvos tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Olha só que alegria, amados, da vida da forma que Paulo trabalhou. Sofreu as dores, sofreu as consequências, e só uma palavra ele disse. Aquele carcereiro chegou em Paulo e disse: para que eu seja salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo disse uma única palavra: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh glória! Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, reconhece o Senhor Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas, automaticamente a gente tem que dar bom testemunho, amado. A gente tem que começar a andar com fé, com retidão, temos que andar com temor a Deus e obediência, para que a salvação chegue às nossas vidas e à nossa casa. Então, para isso, entrega a vida para Jesus. Paulo não hesitou em deixar tudo de lado, a sua lei, os seus ensinamentos. Era um homem judeu, morava em Tarso, aprendeu
romana, e começou a andar com Jesus. Jesus teve um encontro com Paulo. Paulo não conseguiu enxergar por 3 dias, porque se ele enxergasse através físico ou espiritual, não estaria com ele hoje. E ele não seria essa referência na palavra de Deus. Então Paulo ficou cego por 3 dias porque Jesus queria ele espiritual. Jesus queria usar ele de uma forma espiritual. Então, quer ser assim igual Paulo? Não sendo perseguido, mas sendo abençoado, sendo cheio do Espírito Santo, entrega a vida para Jesus, para que você e a tua casa seja salvo. Você que já é batizado, você que já entregou a vida para Jesus e ainda não é batizado, se batiza nas águas. Cumpre com a justiça de Deus. Amados, Paulo, ele teve três coisas na vida dele que foi coisas de instantâneo. Coisas instantâneas. Ele teve encontro com Jesus. Mesmo depois do encontro, já cego, sem comer e sem beber, orava a Deus. E depois da oração que ele teve, foi batizado nas águas. Então, Paulo cumpriu de imediato as obediências e os mandamentos do Senhor. Jesus, quando ele foi batizado por João, Jesus disse assim para João: tende por agora, João, para que cumpris a justiça de Deus. Então, Paulo cumpriu a justiça de Deus. E o que você está esperando para cumprir a justiça de Deus? A vontade do Senhor. Faça isso hoje. Entrega a vida para Deus. Entrega a vida ao Senhor para que seja salvos tu e a tua casa. O Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. O Senhor quer transformar a tua vida. O Senhor quer dar vida e vida com abundância sobre você, sobre a tua casa. Então, faça isso hoje, entrega a vida para Jesus. Você que quer entregar a vida para Jesus, faça isso agora, põe a mão sobre o teu coração. Você que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou por uma tristeza, por uma mágoa, você que é filho pródigo, filha pródiga, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. Jesus, ele quer te receber. Jesus está de braços abertos para te abraçar, para te abençoar. Amém? Eu vou orar pela tua vida. Se hoje você está entregando a vida para Jesus, põe a mão sobre o teu coração. E se você que estava afastado e hoje está se reconciliando com Jesus, põe a mão no seu coração também. E feche os olhos e vamos falar com Deus. Amém, povo de Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por ser conosco e por enviar o teu alimento aos nossos corações. Sabemos, meu Deus, que é necessário largar tudo e ser obediente a ti. Sabemos que é necessário ser fiel ao Senhor. Por mais que as dificuldades, as lutas, os desprezos, ela aconteça, a gente sempre tem que estar firme no Senhor, meu Pai, porque o Senhor é aquele que não desampara os filhos teus. O Senhor é que nos livra de todo mal. E assim, meu Deus, abençoe esta vida hoje que está entregando a vida ao Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, meu Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. E que esta vida, meu Deus, ela possa permanecer-nos debaixo dos teus átrios. Por mais que há dificuldades,
Por mais que há lutas, ela não venha se desanimar, ele não venha se entristecer, mas venha estar caminhando debaixo da tua vontade, da tua potente mão, Senhor. Guarda, meu Deus, o lado direito, o esquerdo, a frente, atrás. Livra-o, Senhor, por cada caminho que eles passares. Sê com eles, meu Pai, livrando de todo mal, acampa os anjos ao redor da vida deles, meu Deus, para que eles permaneçam firmes nos teus átrios. Pai, assim também faça na vida desta pessoa que hoje se reconcilia com o Senhor, hoje está voltando para a casa do Pai, este filho pródigo, esta filha pródiga. Venha, meu Deus, reescrever, meu Pai, o nome deles no livro da vida. Vem, Senhor, salvá-lo agora, dá um novo coração, dá um novo entendimento, sabedoria, para que eles possam ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, cada caminhar, cada atitude, cada pensamento que venha a ser em prol do Senhor, meu Pai. É assim, meu Deus, que eu te peço, abençoe cada vida que hoje assistiu esta live e que vão assistir, meu Deus, mais tarde. Abençoe cada pessoa, meu Deus, que o Senhor dê uma vida e vida com abundância. Prospere o resultado, meu Pai. Livra-o de todo mal, Senhor, e que eles possam estar firmes, levando a tua palavra, levando o teu evangelho, este alimento espiritual, porque o Senhor mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então usa poderosamente como instrumento em tuas mãos, meu Pai, cada vida, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém, povo de Deus.